professora Eleni Morgsen e esse é o canal do portal Arte Design, que hoje está em Florianópolis, ilha de Santa Catarina. Estamos aqui para falar acerca do barroco. Mas eu sei, essa localização pode causar certa estranheza, afinal, não estamos acostumados a relacionar o barroco ao sul do Brasil. Esse documentário, dividido em duas partes, vai apresentar uma pesquisa que relacionou o barroco português ao barroco brasileiro, mais especificamente em Santa Catarina. E nessa primeira parte do documentário nós vamos situar o barroco apresentando suas principais características e também apresentar as principais características do barroco em Portugal. O barroco, com seus contrastes de claro e escuro, emprego de decorativismo e dourados, emoção, dramaticidade e dualidade entre sagrado e profano, ficou conhecido como o estilo mais suntuoso e ornamentado da história da arte. Em suas origens, desenvolveu-se em países predominantemente católicos, como Itália e Portugal, tendo a igreja como principal mecenas e a religiosidade como temática fundamental. O barroco, movimento artístico nascido na Roma italiana no século XVII, rompeu com um dos conceitos deixados pelo Renascimento, movimento cultural anterior, que defendia a primazia da razão sobre a emoção. A Igreja Católica pretendia, por meio da dramaticidade das obras e imagens, recuperar os crentes divididos pela Reforma Protestante e atrair novos fiéis. Já em terras protestantes do norte europeu, como Holanda, Inglaterra, as imagens não eram aceitas e a temática barroca pautou-se em paisagens, naturezas mortas, retratos e cenas do cotidiano. Para além das questões religiosas que estão nas origens do barroco, destaca-se a ousadia estética desse movimento que promoveu significativas mudanças nas representações do período moderno. Em Portugal, o gosto barroco do decorativismo, emoção, aplicação de dourados, teve sua influência primeira no barroco italiano e foi personificado a partir das possibilidades do comércio de ouro e gemas oriundas do Brasil, na época colônia de Portugal. Há que se referenciar também o período tardio em que se desenvolveu o auge do barroco em Portugal e no Brasil, já no século XVIII. Para falarmos acerca das características do barroco em Portugal, uma referência importante é a cidade do Porto. Portugal possui muitas memórias do período barroco bem conservadas. O portal Arte Design, em seu canal do YouTube, publicou uma série de vídeos indo por várias cidades portuguesas. Neste vídeo, entretanto, nossa escolha para contextualizar o barroco português em suas características mais representativas, ou seja, talha dourada e azulejo, foi Porto, a cidade barroca. Porto é conhecido como a cidade barroca e o barroco aqui em Portugal teve três fases principais, sendo barroco severos, que foi a fase mais tradicional do barroco, de formas mais simples e austeras. A segunda fase foi do barroco joanino, onde se destaca a talha dourada e o azulejo, e a terceira fase do barroco internacional, aonde aparecem as influências internacionais, inclusive do Brasil. Nós vamos conhecer dois espaços incríveis: Igreja de São Francisco, que recebeu o título de Igreja Forrada de Ouro, e a Igreja de Santa Clara, dois espaços muito representativos do barroco na cidade do Porto. E a partir do Largo 1º de Dezembro, nós acessamos o pátio da Igreja de Santa Clara. Essa igreja foi edificada no século XV, mas a principal transformação no seu interior, e é por isso que nós estamos aqui, foi no século XVIII, isso mesmo, 1700. Uma belíssima talha dourada que nós vamos ver no interior da igreja. A Igreja de Santa Clara faz parte de um conjunto
concluído mais precisamente em 1453. A igreja ainda hoje apresenta a sua arquitetura original gótica, mas que foi alterada ao longo dos anos. O seu interior apresenta um dos melhores exemplares das igrejas forradas a ouro do barroco joanino, em que a nave é magnificamente decorada em talha dourada e policromada. A talha dourada é uma técnica escultórica em que a madeira é esculpida e posteriormente revestida por uma película de ouro, uma folha finíssima de ouro, ficando dourada. Essa técnica está associada à arquitetura de influência barroca, principalmente. Para um trabalho de talha dourada, eram necessários vários artesãos, sob a orientação de um mestre. A talha dourada é das expressões artísticas mais abundantes em Portugal. Está intimamente ligada à decoração interna das igrejas, impressionantes conjuntos retabulares, catedrais, salões nobres, palácios e edifícios públicos. O retábulo torna-se um conjunto de caráter arquitetônico desenhado por arquitetos e adaptado pelo artífice à sua técnica pessoal, recebendo alguma escultura ou pintura em escala menor do que seria necessária sem o enquadramento da talha dourada. O retábulo funciona como uma moldura luxuosa e, em Portugal, encontram-se concentrados a maioria dos seus exemplares. No entanto, é possível encontrar, no Brasil, obras dignas de destaque. Em Portugal e no Brasil, a fase mais monumental da talha dourada é o período barroco. Estamos na igreja de São Francisco. Aqui ao fundo e à minha frente está a Ribeira do Porto. Essa igreja é uma edificação da ordem franciscana, do século XIII, então, período gótico, mas com algumas reminiscências românicas. Do gótico, prevalece a rosácea na fachada principal e um portal na fachada sul. Mas o destaque dessa igreja não é para as características góticas ou românicas, mas sim para as características barrocas, que foram resultado das intervenções que ocorreram no século XVIII. Iniciada em 1244, essa construção franciscana sofreu alguma resistência por parte das autoridades religiosas da cidade, pelo que a falta de apoio financeiro determinou a edificação de um templo modesto, de dimensões reduzidas. A Igreja de São Francisco apresenta, então, uma estrutura gótica com características também românicas, tendo sido alvo de muitas intervenções ao longo de vários séculos. A principal modificação foi efetuada no período barroco. É uma remodelação que confere ao interior do templo uma importância gigantesca no contexto das grandes obras desse período. Para além da concepção e aplicação da exímia talha dourada, o destaque vai também para a árvore de Jessé, esculpida em madeira polícroma. A árvore de Jessé é uma representação artística da árvore genealógica de Jesus Cristo a partir de Jessé, pai do rei Davi. É citado no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, em Isaías 11, versículos 1 a 3. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. No Novo Testamento, a linhagem de Jessé é traçada por dois escritores dos evangelhos, Mateus e Lucas. O sul do Brasil, mais especificamente Santa Catarina, foco de nossas pesquisas recentes, possui interessantes edificações do período barroco, com influência portuguesa e aplicações da talha dourada e policromada. Destacamos nesse vídeo algumas das igrejas situadas em Florianópolis, capital do estado. A Igreja Nossa Senhora das Necessidades, no bairro Santo Antônio de Lisboa, criada por volta de 1750, constitui um significativo acervo, sendo considerada um dos mais belos exemplares do barroco no sul do Brasil. A igreja possui uma fachada simples, característica do barroco tradicional. Em seu interior,
ganha destaque por seus detalhes em talha. Fundada em 1750, a Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Lagoa fica localizada junto ao Morro da Lagoa. Apesar das transformações, a igreja configura-se num bom exemplo da arquitetura trazida pelos portugueses para as terras catarinenses, com destaque para a talha dourada em seu interior. A Igreja Nossa Senhora da Lapa localiza-se no 1º distrito de Florianópolis, Ribeirão da Ilha. Construída entre 1763 e 1806, configura-se uma das igrejas que conserva o seu estilo mais original. É necessário destacarmos que a colonização do Brasil, e em específico estamos falando agora da cidade de São Francisco do Sul, ocorre no momento em que o estilo artístico predominante em Portugal era o barroco. Por conseguinte, nós encontramos aqui no nosso chamado, conhecido, denominado período colonial, traços do barroco, mas também alguns pequenos traços do movimento anterior ao barroco, que era denominado maneirismo. A arquitetura de São Francisco do Sul nesse período da colonização caracteriza-se por uma adaptação dos modelos portugueses a exigências do clima e à disponibilidade de materiais. Por aqui encerramos esse vídeo em que apresentamos as principais características do barroco, suas origens na Itália e estabelecemos as primeiras relações entre o barroco português e o barroco no sul do Brasil, em específico Santa Catarina. No próximo vídeo adentraremos nas questões relacionadas aos têxteis na moda, apresentando a renda de Biuro.